Olá! Nesta aula, nós vamos conhecer o modelo conceitual de dados, entidade e relacionamento. Bom, nós vimos que a abordagem de banco de dados oferece uma abstração dos dados com o objetivo de separar as aplicações dos usuários dos detalhes de armazenamento físico. E para isso, nós utilizamos uma ferramenta chamada modelo de dados. Então, o modelo de dados é um conjunto de ferramentas conceituais para a descrição dos dados, dos relacionamentos existentes entre os dados e da semântica e das restrições que atuam sobre esses dados e sobre esses relacionamentos. Os modelos de dados, eles podem ser conceituais, daí a gente tem então um modelo de alto nível que oferece conceitos próximos àqueles conhecidos pelo usuário, então para representar os conceitos do mundo real, certo? E um exemplo de modelo dessa categoria é o modelo entidade de relacionamento. Nós temos também os modelos de dados de implementação, que oferecem conceitos que podem ser entendidos facilmente pelos usuários finais, mas eles não estão muito distantes da maneira pela qual eles serão organizados no computador. Um exemplo de modelo de dados dessa categoria é o modelo relacional. E nós temos também os modelos de dados físico, que é o modelo de mais baixo nível, utilizado para descrever como que os dados vão ser armazenados fisicamente no computador. A modelagem de dados, ela passa, ou o projeto de um banco de dados, ele passa por várias etapas. A primeira dessas etapas, então, é a análise, o levantamento e a análise de requisitos, certo? Bom, nessa etapa, o projetista de banco de dados entrevista o possível usuário do banco de dados para entender e documentar seus requisitos de dados. O resultado dessa etapa, então, é o registro conciso dos requisitos do usuário. É interessante também que, além da especificação dos requisitos de dados, se defina os requisitos funcionais, né? Que são os requisitos que consistem em operações ou transações definidas pelo usuário que serão empregadas no banco de dados, certo? Como as recuperações e atualizações. Daí a próxima etapa é o projeto conceitual. Então, a gente vai criar o esquema conceitual para o banco de dados, utilizando o modelo de dados conceitual de alto nível. Bom, o esquema conceitual é uma descrição concisa dos requisitos de dados do usuário e inclui descrições detalhadas de tipos de entidade, relacionamentos e restrições. Tudo isso é expresso usando os conceitos fornecidos pelo modelo de dados de alto nível. Aqui a gente não está interessado em detalhes de implementação, né? E aí, esses modelos, eles são mais fáceis de entender e eles podem ser usados na comunicação com usuários não técnicos. Os projetistas de bancos de dados, eles se concentram então na especificação das propriedades do dado, sem se preocupar com os detalhes de armazenamento. A próxima etapa é a implementação real do banco de dados utilizando um SGBD. Daí a maioria dos SGBDs usa um modelo de dados de implementação, de forma que aquele esquema conceitual que a gente criou na etapa anterior seja transformado de um modelo de dados de alto nível em um modelo de dados de implementação. Daí essa fase ela é conhecida como projeto lógico ou mapeamento do modelo de dados. E o seu resultado vai ser um esquema de banco de dados no modelo de dados de implementação do SGBD. A última etapa é a fase do projeto físico, durante a qual
são definidas as estruturas de armazenamento interno, os índices, os caminhos de acesso e organizações de arquivo para os arquivos do banco de dados. Bom, então o primeiro modelo que a gente vai ver é o modelo conceitual entidade e relacionamento, aqui para a nossa fase de projeto conceitual, certo? Esse modelo ele foi desenvolvido então para facilitar a próxima etapa, que é a etapa do projeto lógico do banco de dados. Ele permite a representação da estrutura lógica global do banco de dados e é um dos modelos com maior capacidade semântica, de representação semântica. Ele representa, então, um problema como um conjunto de entidades e relacionamentos entre essas entidades. Por isso, o nome modelo entidade-relacionamento. E ele tem também um formato de diagramas para representar essas entidades e esses relacionamentos, que é chamado de diagrama entidade-relacionamento. Bom, mas afinal de contas, o que é essa entidade que a gente tanto fala e que dá nome ao modelo? Uma entidade é qualquer coisa do mundo real envolvida no problema, é qualquer coisa do minimundo que a gente quer representar no banco de dados. Ele tem que possuir uma existência independente. Essa existência pode ser física ou pode ser conceitual. Então, se ele tem uma existência física, ele pode ser, por exemplo, uma pessoa, um carro, certo? Mas ele pode ter também só uma existência conceitual, que aí a gente tem como exemplo uma companhia, um emprego, um curso. Cada entidade ela é descrita por um conjunto de propriedades particulares que são chamadas de atributos. O que são esses atributos, então? Esses atributos eles vão caracterizar uma entidade ou um relacionamento. Então, alguns relacionamentos também podem ter atributos. Então, por exemplo, a gente tem aqui um tipo de entidade cliente, certo? E quais são os atributos desse tipo de entidade cliente? Ou seja, quais são os dados que são relevantes que sejam armazenados posteriormente nesse banco de dados que a gente está projetando? O nome do cliente, o endereço do cliente e a data de nascimento. Então, esses são os atributos do tipo entidade cliente. E cada atributo tem um domínio, que é o conjunto de valores possíveis para esse atributo. O conjunto de valores que esse atributo pode assumir. Além desse conjunto de valores, um atributo também pode assumir o valor nulo, certo? Então, por exemplo, se a gente definir o nome do cliente com um tipo de dado vetor de caracteres variável de 50 posições, de tamanho até 50. Qual é o domínio desse atributo, nome do cliente? É qualquer conjunto de caracteres de tamanho no máximo 50, certo? E aí, se a gente definir o atributo data de nascimento do tipo data, o domínio de valores desse atributo é qualquer data válida. Seguindo o nosso exemplo, então, do tipo entidade cliente, nós temos os atributos nome do cliente, endereço do cliente e data de nascimento do cliente, certo? Esse aqui vai representar o esquema do nosso banco de dados. E a gente pode ter as seguintes entidades no mundo real. A entidade E1 e a entidade E2. Para a entidade E1, o nome do cliente assume o valor Márcia, o atributo endereço do cliente assume o valor Rua X número 1 e o atributo data de nascimento possui valor 12/3/1970. Bom, a entidade E2 possui como valor para nome do cliente Romualdo, para endereço do cliente Rua Floriano Peixoto, número 10, e para a data de nascimento 10/10/1982, certo? Então, essa daqui é uma entidade do mundo real, essa daqui é outra entidade do mundo real. E ambas pertencem ao tipo entidade cliente, certo? Então, são clientes no minimundo que a gente está modelando e projetando esse banco de dados. Então,
No banco de dados, isso aqui é chamado de esquema, é a definição do esquema, e isso aqui vão ser as instâncias do nosso banco de dados, vão ser os dados que vão ser carregados ou inseridos no banco de dados propriamente. Bom, esses atributos, eles são classificados em várias categorias, certo? Então, um atributo, ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Um atributo simples é aquele que assume valor atômico. Ele não pode ser decomposto em atributos mais básicos. Por exemplo, o F, certo? A gente não pode dividir o valor desse atributo em valores mais básicos. E o domínio de valores para ele são todas as unidades da federação. Então, ele pode assumir o valor Goiás, Tocantins, São Paulo e assim por diante, certo? Um outro atributo simples é o CPF de uma pessoa, por exemplo. O CPF ele não pode ser decomposto em valores ou em atributos mais básicos, certo? É um valor único, é um valor atômico. E a gente tem, por um outro lado, os atributos compostos, que são os atributos que podem ser divididos em atributos mais básicos. Daí ele possui como valor a concatenação dos valores dos atributos simples que o formam. Por exemplo, a gente pode considerar o atributo endereço como um atributo composto, certo? Daí, quais são os componentes desse atributo? O atributo nome da rua, número da casa, complemento, bairro, CEP e assim por diante, certo? Então, se a gente considera o endereço como um atributo composto, a gente consegue recuperar individualmente o nome da rua. A gente também consegue recuperar só o número da casa ou só o nome do bairro, certo? Então, a gente tem um valor para cada um desses atributos mais básicos aqui. E o valor de endereço é a concatenação de todos esses valores aqui. Um atributo ele também pode ser monovalorado ou multivalorado. O atributo monovalorado é aquele que possui um único valor para cada entidade. Então, um exemplo de atributo monovalorado é o atributo idade, certo? Cada pessoa ou cada cliente, no caso do nosso exemplo, só possui uma idade, não possui mais que uma idade. Por um outro lado, para o atributo multivalorado, podem existir diversos valores para cada entidade. Por exemplo, o atributo telefone. Uma pessoa pode ter nenhum telefone, um telefone, dois telefones e assim por diante, certo? Aí o que a gente pode fazer aqui é colocar limites superiores e inferiores com relação à multiplicidade dos valores assumidos. Então, a gente pode definir que a gente vai armazenar no mínimo 0 e no máximo 3 telefones para cada entidade. Então, se a pessoa tiver 4 ou 5 telefones, a gente não vai armazenar, a gente vai armazenar apenas 3 números de telefone no nosso banco de dados, certo? Os atributos também podem ser armazenados ou derivados. Um atributo armazenado é aquele que está de fato armazenado no banco de dados, o que não significa que o atributo derivado não esteja armazenado no banco de dados. Ele pode também estar armazenado no banco de dados. Mas o que é importante aqui no atributo derivado é que ele pode ser determinado através de outros atributos ou através de entidades relacionadas. Por exemplo, a gente pode derivar o atributo idade em um determinado banco de dados através da data atual e da data de nascimento do cliente, por exemplo. Ou a gente pode determinar o número de empregados de uma empresa somando todas as entidades do tipo entidade empregado, certo? Contando todas as entidades. E aí a gente tem, então, o número de empregados. Esse número de empregados pode estar, de fato, armazenado no banco de dados. Então, toda vez que faz uma atualização ou uma inserção ou uma remoção de empregados, a gente modifica o valor do atributo número de empregados, certo?
ou ele pode não estar armazenado no banco de dados. E aí, toda vez que se precisar do número de empregados, esse número de empregados é calculado naquele momento, certo? No momento em que ele se torna necessário. Bom, a gente viu que um atributo ele pode assumir o valor nulo, certo? Bom, isso pode significar que esse atributo não é aplicável, então uma entidade não tem um valor aplicável para aquele atributo. Por exemplo, o atributo apartamento, quando a gente está falando de endereços para casa, certo? Então, se a gente tiver, por exemplo, um atributo composto endereço, certo? E um dos componentes é apartamento. Esse atributo não é aplicável quando se tratar de um endereço de uma casa, certo? Os atributos também, eles podem assumir valor null quando o valor é desconhecido. Então, não se sabe qual é o valor do atributo. Por exemplo, o telefone residencial de uma determinada entidade, de uma entidade pessoa, do tipo pessoa, ou de uma entidade do tipo cliente, certo? Então, quando a gente sabe que esse valor existe, há casos em que a gente sabe que esse valor existe, mas esse valor está faltando, certo? Por exemplo, o atributo altura de uma pessoa, a gente sabe que toda pessoa tem uma altura, certo? Então, se o valor do atributo é null, é porque ele está faltando. Ele é desconhecido e está faltando, certo? E tem aquele momento em que a gente não sabe se existe o valor para um atributo. Por exemplo, telefone fixo de uma pessoa quando ele é null. Então, aqui a gente tem um atributo que assumiu o valor null, porque o valor do atributo é desconhecido, mas a gente não sabe se ele existe ou não, certo? Então, a gente não sabe se esse valor existe, a gente não sabe se a pessoa tem um telefone fixo ou se ela não tem telefone fixo. Bom, daí a gente falou também dos tipos de entidade, certo? O que é um tipo de entidade, afinal de contas? É o conjunto de todas as entidades do mesmo tipo. Cada tipo de entidade é descrito por um nome e uma lista de atributos. As entidades que pertencem àquele conjunto, àquele tipo de entidade, elas compartilham os mesmos atributos, certo? Mas elas possuem valores próprios para cada atributo. Por exemplo, os empregados de uma empresa são as entidades do tipo entidade chamado empregado, certo? E aí é bem usual a gente se referir ao conjunto de todas as entidades pelo mesmo nome do tipo entidade, no caso, empregado, certo? A entidade é empregado, certo? É do tipo entidade empregado. Como é que a gente representa isso no diagrama entidade-relacionamento? Para representar um tipo entidade, então, a gente utiliza um retângulo, certo? E coloca o nome único do tipo entidade. No nosso caso aqui, então, a gente tem um tipo entidade empregado, certo? E aí a gente coloca os atributos desse tipo entidade em elipses, conectados ao retângulo do tipo entidade, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o tipo entidade empregado e os atributos CPF do empregado, nome do empregado, endereço do empregado. Todas as entidades, elas vão compartilhar esses mesmos atributos. Então, toda entidade do tipo empregado vai ter CPF, nome, endereço, certo? Aqui a gente tem outra entidade. Então, tem CPF, nome, endereço, certo? Que são esses atributos aqui. Só que cada entidade possui valores próprios para esses atributos. Então, aqui a gente tem o CPF da Maria, nome do empregado é Maria, e ela mora na rua X, certo? Então, são os mesmos atributos, mas eles assumem valores diferentes
para cada entidade, que vão ser as instâncias do banco de dados, né? Os dados de fato. Então, aqui a gente tem um outro CPF, que é o CPF do José, que mora na rua Y. Bom, aí a gente tem um atributo muito importante, que é um atributo determinante, que vai identificar de maneira única uma determinada entidade. Esse atributo, ou esse conjunto de atributos, é chamado de chave primária. Então, a chave primária é o conjunto mínimo de atributos que identifica unicamente uma determinada entidade. Então, ela é escolhida pelo projetista do banco de dados como o principal meio de identificação de um tipo de entidade, certo? E aí, consequentemente, vai ser o principal meio de se fazer buscas pelas entidades, né? Então, aqui para o nosso tipo de entidade empregado, a gente pode definir que o atributo-chave, que é a chave primária, é o CPF do empregado. Por quê? Porque cada cidadão brasileiro tem um CPF diferente, um CPF único, certo? Então, esse é um ótimo atributo para ser escolhido como chave. No nosso diagrama entidade-relacionamento, a gente representa os atributos chaves com um sublinhado, certo? Aqui, então, a gente tem um único atributo que compõe a chave, que é o CPF do empregado, porque ele já é o suficiente para representar de maneira única o empregado, certo? Cada empregado, conjunto empregado. Bom, daí, quando um atributo de uma entidade X se refere a um atributo de uma entidade Y, há um relacionamento, há uma associação entre essas entidades, certo? Então, a gente vai ter um tipo relacionamento. E aí, esse tipo de relacionamento, na verdade, é um conjunto. É o conjunto de todos os relacionamentos do mesmo tipo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um tipo relacionamento chamado trabalha para, associando o tipo entidade empregado e o tipo entidade departamento. Por quê? Porque existe algum empregado nesse conjunto de empregados aqui que se refere, ou existe um atributo de empregado aqui que se refere a um atributo de departamento aqui, certo? Então, existe um relacionamento chamado trabalha para. Então, a gente tem que empregado trabalha para departamento, certo? Por exemplo, então, a gente tem aqui o nosso empregado, que tem nome, CPF, sexo, endereço, data de nascimento e nome do departamento como atributos. Esse atributo, nome do departamento, ele se refere a um atributo do departamento, que é o nome. Então, tipo a entidade departamento, ele tem os atributos nome, número e gerente, certo? E aí, aqui no empregado, a gente tem, então, um atributo que se refere ao atributo de um outro tipo de entidade, certo? Então, por isso, aqui a gente tem um relacionamento entre empregado e departamento, que é o relacionamento que a gente chamou de trabalha para e que a gente representa ele com um losango, certo? No nosso diagrama entidade-relacionamento. Então, a gente pode ter vários relacionamentos. A gente pode ter o relacionamento R1, relacionamento R2, relacionamento R3, relacionamento R4, certo? O relacionamento R1, ele é um relacionamento entre a entidade E1, do tipo entidade empregado, e a entidade D2, do tipo entidade departamento, certo? Então, existe um relacionamento entre E1 e D2. Então, E1 trabalha para D2, certo? A gente tem também que o empregado E2 trabalha para o departamento D3. E a gente tem que o empregado E3 também trabalha para o departamento D2, certo?
Então, os empregados E1 e E3 trabalham no mesmo departamento. E a gente tem também que o empregado E4 trabalha no departamento D1, certo? Então, isso aqui é um conjunto de relacionamentos, certo? Que definem, então, um tipo de relacionamento. Porque um tipo de relacionamento é o conjunto de associações de relacionamentos individuais entre entidades particulares. Então, esse conjunto de relacionamentos aqui determina um tipo de relacionamento, certo? Cada instância de relacionamento RI vai incluir exatamente uma entidade de cada tipo de entidade, certo? Então, cada relacionamento RI aqui incluiu uma entidade de empregado e uma entidade de departamento, certo? Bom, existem algumas restrições nos tipos de relacionamento. Essas restrições, elas vão limitar as combinações possíveis de entidades que podem participar dos tipos de relacionamento, certo? E essas restrições, elas vão ser derivadas do mini-mundo que está sendo modelado. Então, por exemplo, a gente pode ter a seguinte restrição. O empregado deve necessariamente trabalhar para algum departamento. Ou o empregado não precisa ser necessariamente um gerente. Então, essas são restrições que vieram do mini-mundo analisado, certo? Essas restrições estruturais, elas podem ser de cardinalidade ou de participação. Então, vamos ver como é que é isso detalhadamente. Uma restrição de cardinalidade, ela vai determinar o número máximo de instâncias de um relacionamento em que uma entidade pode participar. Então, a gente tem as cardinalidades 1 para 1, 1 para muitos e muitos para muitos. A cardinalidade 1 para 1, ela é representada dessa maneira aqui. E como exemplo, a gente tem, um empregado gerencia no máximo um departamento. Então, observem que esse 1 aqui, ele não significa exatamente 1. Ele significa menor ou igual a 1. Então, um empregado, ele vai gerenciar no máximo um departamento. Ele pode gerenciar nenhum departamento também. E nesse caso aqui, um departamento é gerenciado por, no máximo, um empregado. Então, pode ter departamento sem gerente, certo? E aí a gente tem, então, uma cardinalidade 1 para 1, que está determinando a quantidade máxima de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar, certo? A gente tem também o relacionamento de cardinalidade 1 para muitos. Então, ele é representado dessa maneira aqui, certo? 1 para muitos. Então, como exemplo, a gente tem um departamento emprega N funcionários e esse N também pode assumir o valor 0, certo? Então, aqui a gente ainda tem no máximo, certo? Um departamento emprega N funcionários e esse N pode ser 0, 1, 30, certo? E a gente tem que um funcionário trabalha para, no máximo, um departamento. Então, pode ter funcionário que não está vinculado a nenhum departamento, nesse caso aqui. E a gente tem a cardinalidade muitos para muitos, representada dessa maneira aqui. Então, como exemplo, a gente tem que um projeto envolve muitos funcionários, e esse muitos pode ser 0, certo? E a gente tem que um funcionário pode trabalhar em muitos projetos, ou em nenhum, certo? Então, essa é a restrição de cardinalidade, que vai determinar o número máximo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar. Então, a gente representa esses exemplos aqui que a gente conversou dessa maneira aqui, A gente tem, então, o tipo de entidade empregada,
o tipo entidade departamento. E a gente tem um tipo relacionamento gerencia, certo? Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que um empregado ou uma entidade do tipo empregado, ela gerencia no máximo um departamento. Então, se ela for gerente, ela é gerente só de um departamento e ela pode não ser gerente. A gente tem que um departamento tem no máximo um gerente. Pode existir departamento sem gerente, mas não pode existir departamento com mais de um gerente, certo? A gente tem que entidades do tipo empregados trabalham em no máximo um departamento. Então pode ter empregado que não está vinculado a nenhum departamento, mas se estiver vinculado é no máximo a um departamento. E a gente tem departamento trabalhado ou que possui N empregados. Então, a gente pode ter departamentos com 0 empregados, com 1 empregado, com 2 empregados e assim por diante, certo? A gente tem que entidades do tipo empregado desenvolvem vários projetos. Lembrando que esse N pode assumir o valor 0, certo? E a gente tem que um projeto pode ser desenvolvido por N empregados, certo? E a gente pode ter também nenhum empregado vinculado ao desenvolvimento de projetos. Então, essa é a representação da restrição de cardinalidade lá no nosso diagrama entidade-relacionamento. E a gente tem um outro tipo de restrição estrutural, que é a restrição de participação. Então, essa restrição, ela determina o número mínimo de instâncias de relacionamento em que cada entidade pode participar, certo? E ela determina se a existência de uma entidade depende ou não do fato dela participar de um relacionamento. Então, a gente tem aqui os tipos de participação total e o tipo de participação parcial. Essa participação total também é conhecida como dependência de existência. Então, o que a cardinalidade disse para a gente? A cardinalidade disse para a gente que um empregado trabalha para, no máximo, um departamento, certo? Mas a restrição de participação, que é representada por esses dois tracinhos, ela diz para a gente que todo empregado deve trabalhar em departamento. Então, a entidade empregado existe apenas se participar de pelo menos uma instância do relacionamento, do tipo relacionamento trabalho, certo? Por isso que ela é chamada também de dependência de existência. Porque um empregado, ele não pode existir se ele não participar de uma instância do relacionamento, do tipo relacionamento trabalha com o departamento. Então, o empregado, ele deve estar obrigatoriamente vinculado a um departamento. Ele deve estar obrigatoriamente vinculado a esse tipo de relacionamento aqui, que é o tipo relacionamento trabalha. E o tipo de relacionamento trabalho envolve o tipo entidade departamento, certo? Aí a gente tem, então, um tipo de participação chamado total. E a gente tem também o tipo de participação parcial. Nesse caso aqui, então, a gente já tinha a mesma cardinalidade. Um empregado gerencia no máximo um departamento, e um departamento da mesma forma é gerenciado por no máximo um empregado. E aqui não se espera que todo empregado gerencie um departamento. Então, a gente vai representar aqui com uma única linha, certo? Ligando o tipo entidade empregado e o tipo relacionamento gerencia. E aí a participação total é representada com 2 linhas, para dizer que existe uma obrigatoriedade da participação, nesse caso aqui, de empregado no relacionamento trabalho.
Bom, um tipo relacionamento, ele também possui grau, certo? Que diz respeito ao número de entidades, de tipo entidades participante. Então, um tipo relacionamento, ele pode ser unário ou recursivo, que vai relacionar um único tipo entidade, ou seja, vai relacionar um tipo entidade com ela mesma, certo? Como é o caso aqui do empregado, que possui um tipo relacionamento com ele mesmo. Então, a gente tem que empregado supervisiona empregado, certo? Então, um empregado, ele pode supervisionar vários empregados, 0 ou muitos, certo? E um empregado é supervisionado por, no máximo, um supervisor. Daí, nesse caso de relacionamento unário, é interessante utilizar os nomes de papéis, certo? Então, a gente tem aqui ó, o nome de papel subordinado e o nome de papel supervisor. Por quê? Porque cada entidade do tipo empregado vai executar um papel em particular no relacionamento. Esse nome de papel, então, significa o papel de uma entidade que uma entidade participante executa em cada instância do relacionamento, certo? E ajuda a explicar, então, o significado do relacionamento. Nem sempre esse nome de papel vai ser necessário, mas em alguns casos, especialmente nesse caso de grau de relacionamento unário, em que um mesmo tipo de entidade participa no relacionamento, pode ser interessante, então, utilizar esses nomes de papéis diferentes para ajudar a explicar, então, o significado do relacionamento, né? Então, uma entidade do tipo empregado, ele pode ser subordinado ou ele pode ser supervisor, certo? E aí, então, de um lado, a gente tem que o tipo empregado é subordinado e do outro lado a gente tem que ele é supervisor, certo? Então, um subordinado, ele é supervisionado por, no máximo, um supervisor, e um supervisor, ele supervisiona 0 ou muitos empregados, muitos subordinados, certo? Bom, vamos ver então um pouquinho mais sobre esses papéis e a relevância de cada um deles. Essa indicação, como eu disse, ela é opcional, mas em alguns casos ela pode ser necessária para facilitar o entendimento, então, na modelagem, certo? Se a gente tiver, então, o tipo de entidade pessoa, disciplina e o tipo de relacionamento matrícula, certo? Aí a gente tem pessoa, matrícula, disciplina, certo? Uma entidade do tipo de pessoa participa no relacionamento matrícula com uma entidade do tipo de disciplina. Então, a gente pode colocar aqui que uma pessoa é matriculada em uma disciplina, certo? E uma disciplina tem matrícula de pessoa. Nesse caso aqui, é opcional, né? Facilita o entendimento, mas a gente consegue compreender mesmo sem os nomes dos papéis. Agora, em alguns casos, fica muito difícil se a gente não utilizar. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o tipo entidade empresa e o tipo entidade curso. E um tipo relacionamento contrata. É a empresa que contrata o curso, faz uma parceria para desenvolver alguma coisa, por exemplo, ou é o curso que contrata a empresa para fazer a festa de formatura, por exemplo, certo? Então, nesse caso aqui, é interessante colocar os papéis. A empresa que é contratada pelo curso e o curso contrata a empresa para fazer o baile de formatura, ou é o curso que é contratado pela empresa e a empresa contrata o curso para desenvolver um produto, por exemplo.
Então, nesses casos em que há ambiguidade na interpretação, é interessante colocar os papéis que cada entidade desempenha naquele relacionamento. No caso do autorrelacionamento também é interessante, ou no relacionamento unário, né, de grau unário, é interessante colocar então esses papéis. A gente tem então que o tipo entidade disciplina tem um relacionamento com ela mesma, que é o tipo relacionamento pré-requisito, certo? Então é interessante colocar de qual lado a disciplina atua como pré-requisito e de qual lado ela tem pré-requisito, certo? Um outro tipo de grau, de tipo de relacionamento, é o grau binário, que é o mais comum, certo? O mais utilizado, que vai relacionar um tipo de entidade a um outro tipo de entidade diferente. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem um grau de tipo de relacionamento binário, porque de um lado a gente tem o tipo entidade-projeto e do outro lado a gente tem o tipo entidade empregado, certo? Então, a gente tem aqui um relacionamento binário. Então, a gente tem que empregado desenvolve projeto e projeto é desenvolvido por empregado. Dois tipos de entidades diferentes, certo? A gente também pode ter o relacionamento de grau ternário, que vai relacionar três entidades. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem o tipo entidade cliente, o tipo entidade conta e o tipo entidade agência. Então, a gente chamou aqui o nosso tipo de relacionamento de CCA, certo? Porque ele está relacionando, ele é um relacionamento de grau ternário, então ele está relacionando três tipos de entidades diferentes. Então, significa que um cliente pode ter várias contas em uma agência, certo? Uma conta em uma agência pode ter vários clientes, certo? E um cliente com uma conta só tem uma agência, só está vinculada à conta daquele cliente em uma única agência, certo? Como é que a gente vai determinar isso, então? Como é que a gente vai determinar essa multiplicidade aqui? A gente vai fixar dois tipos de entidade, certo? E vai verificar quantos elementos do outro tipo de entidade podem surgir com relação a um elemento de cada tipo de entidade fixada, certo? Se a quantidade, então, for indeterminada ou variável, a gente vai dizer que é n, se não, a gente vai dizer que é 1. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um professor em uma disciplina. Então, ó, a gente tem um relacionamento ternário, né? E aí, esse relacionamento é entre o tipo e a entidade aluno, disciplina e professor, que é um relacionamento que se chama monitora, de monitoria, certo? Então, a gente tem, nesse caso aqui, um professor e uma disciplina. Se a gente tiver um professor e uma disciplina, quantos alunos monitores podem existir? Nesse caso aqui, vai poder existir vários alunos monitores, nesse mini-mundo aqui que a gente está modelando, certo? Então, existe um professor em uma disciplina e pode ter vários alunos monitores. Daí, a gente vai fixar agora o aluno e o professor. Então, dado que a gente tem um professor e um aluno monitor, quantas disciplinas podem ser monitoradas daquele professor por aquele aluno monitor? A gente tem, então, que no máximo uma disciplina pode ser monitorada por esse aluno, certo? E se a gente fixar agora o aluno e a disciplina? Então, a gente tem um aluno e uma disciplina, certo? Um aluno de monitoria de APC, por exemplo. A disciplina aqui é APC.
Quantos professores podem estar vinculados nesse relacionamento? Podem ser N professores, certo? 0 ou muitos professores. Pode não ter nenhum professor ministrando, nesse exemplo aqui, ministrando APC nesse semestre, ou pode ter vários professores ministrando APC nesse semestre, como acontece aqui na UFCAT, certo? E aí, então, a gente tem um monitor, uma disciplina e vários professores que ministram aquela disciplina. Então, é dessa maneira que a gente determina aqui a cardinalidade ou a multiplicidade nos relacionamentos ternários. Vamos chamar de cardinalidade, né, por enquanto. Bom, normalmente, um relacionamento ternário, ele representa informações diferentes do que se a gente tivesse 3 relacionamentos binários. Então, aqui, ó, a gente tem um relacionamento ternário entre departamento, empregado e projeto, certo? Então, a gente tem o tipo entidade departamento, tipo entidade projeto, tipo entidade empregado. O que esse diagrama está dizendo para a gente? Que se a gente tiver um departamento e um projeto, a gente pode ter vários empregados, certo? Se a gente tiver um empregado e um projeto, ele só pode estar vinculado a um departamento. Se a gente tiver um departamento e um empregado, a gente também vai poder ter só um projeto, certo? Então, uma instância desse relacionamento DEP aqui pode ser 001, o número do departamento, certo? José, o empregado, e P03, o projeto. Então, a gente tem que o José, que é empregado do departamento 001, trabalha no projeto 03, certo? Agora, suponha que a gente tenha 3 relacionamentos binários. Então, a gente tem aqui que o departamento emprega empregado, certo? Um departamento emprega 0 ou muitos empregados. Um empregado trabalha em, no máximo, um departamento. Daí, a gente tem aqui que um empregado, ele trabalha em, no máximo, um projeto. E um projeto é trabalhado por 0 ou muitos empregados, certo? A gente tem também que um projeto é desenvolvido em, no máximo, um departamento. E a gente tem que um departamento desenvolve, no máximo, um projeto. A gente está dizendo a mesma coisa que nesse relacionamento ternário aqui. Olha, o que pode acontecer? Desse relacionamento emprega aqui, a gente pode ter que o José trabalha no departamento 001, certo? Desse relacionamento trabalha, a gente pode ter que o José desenvolve o projeto 03, certo? E desse relacionamento desenvolve, a gente pode ter que o projeto 03 é desenvolvido no departamento 04. Ora, mas quem desenvolve o projeto não é o José? E o José não trabalha no departamento 001? Está certo ou está errado? Isso vai depender, para a gente dizer que está certo ou errado, vai depender do mini-mundo que a gente está modelando. Depende da semântica do problema. Mas o que é interessante aqui para a gente ver é que um relacionamento ternário, ele vai representar informações diferentes de um relacionamento binário, de 3 relacionamentos binários, aliás, certo? Isso aqui está certo ou está errado? Bom, depende da semântica do problema. A gente pode ter, então, que um empregado, ele pertence a um departamento, mas ele trabalha em projetos desenvolvidos em outro departamento? Não sei, ou em um projeto, né? Porque aqui diz que o empregado, ele desenvolve no máximo um projeto. Ele pode desenvolver um projeto que pertence a um outro departamento? Não sei, ou não é aqui, é aqui, ó.
um empregado, ele trabalha em, no máximo, um projeto, certo? E ele pode trabalhar, então, em um projeto desenvolvido em outro departamento? Não sei, certo? Aqui dizia, no ternário, dizia que não. Aqui no binário diz que sim, que ele pode trabalhar em um projeto desenvolvido em um departamento diferente do dele, no qual ele é empregado, certo? Então, a gente precisa analisar o mini-mundo, analisar a semântica do problema, para verificar se a gente utiliza um relacionamento ternário ou 3 relacionamentos binários. Bom, a gente pode também ter atributos não só nos tipos entidade, mas a gente pode ter atributos também nos tipos relacionamentos. Então, aqui a gente tem o tipo entidade, pessoa, que possui o atributo nome e o atributo número de matrícula. E o número de matrícula é a chave primária de pessoa, que identifica, então, cada entidade do tipo entidade pessoa de maneira única. A gente tem os atributos de disciplina sigla, nome e número de créditos. E sigla é o atributo determinante, o atributo que determina unicamente cada entidade de disciplina participando no conjunto de entidades disciplina, certo? Então, a gente tem que uma pessoa matricula em uma disciplina. Aí a gente quer inserir um atributo relativo à nota. Onde que a gente poderia inserir esse atributo? Em pessoa? E em disciplina? O que vai acontecer se a gente inserir em pessoa? O que vai acontecer se a gente inserir em disciplina? Se a gente colocar o atributo, então, nota, como um atributo de pessoa, cada pessoa vai ter uma única nota, independentemente da disciplina que ela esteja matriculada. Porque a nota é um atributo dela, assim como o nome é um atributo dela, da pessoa, e o número de matrícula é um atributo dessa pessoa. E ele só pode assumir um único valor. Então, se essa pessoa aqui tiver uma nota 9, essa pessoa vai ter nota 9, certo? Ela vai ter nome Maria, número de matrícula 1, 2, 3 e nota 9, independente de qual disciplina ela esteja matriculada, certo? A nota dela sempre vai ser 9. Agora, se a gente tiver aqui a nota como um atributo de disciplina, o que vai acontecer? A gente pode ter uma disciplina aqui, cuja sigla é APC1, certo? O nome da disciplina é Algoritmos e Programação de Computadores 1 e o número de créditos é 64 créditos. E a gente vai ter que a nota da disciplina é 5.3, certo? Então, esse é um atributo da disciplina, APC1, certo? A nota é 5.3, o valor de nota é sempre 5.3, independentemente de qual pessoa matricula na disciplina. Então, independentemente de qual aluno matricular na disciplina de APC, a nota dele sempre vai ser 5.3. Então, esse também não é, porque na verdade é um atributo da disciplina, então a nota da disciplina sempre vai ser 5.3. Então, esse também não é um bom lugar para colocar o atributo nota, assim como não é um bom lugar colocar o atributo nota como atributo de pessoa, certo? Um bom lugar para colocar esse atributo nota é em matrícula, certo? Ou em matricula, porque é uma pessoa matriculada em uma disciplina que vai ter uma nota. Se essa pessoa matricular em outra disciplina, ela vai ter outra nota. Então, a Maria matriculada em APC, ela vai ter 5.3, certo? Mas a Maria matriculada em cálculo, ela vai ter nota 7, certo? O José matriculado em cálculo, então agora a gente tem outra pessoa, a mesma disciplina, vai ter nota 6,5, certo? E o Pedro
matriculado em APC vai ter nota 9, certo? Então, a nota ela é um atributo do tipo de relacionamento matrícula. Depende de qual entidade do tipo pessoa participa no relacionamento e de qual entidade do tipo entidade disciplina participa no relacionamento, certo? A nota é da pessoa matriculada na disciplina. Um outro exemplo aqui, ó. A gente tem um empregado que tem CPF, e esse valor é que determina as entidades que participam de empregado, e tem o nome do empregado. E a gente tem projeto, que tem número do projeto, que é um atributo-chave, e nome do projeto, certo? A gente tem que um empregado desenvolve N projetos, 0 ou muitos projetos. E a gente tem que um projeto é desenvolvido por N empregados, 0 ou muitos empregados, certo? Então, observe que a gente tem um relacionamento aqui de cardinalidade M para N. A gente tem muitos empregados trabalhando em um projeto e um projeto trabalhado por muitos empregados, certo? Então, o que vai acontecer aqui? A gente quer guardar as horas trabalhadas. As horas trabalhadas não é as horas trabalhadas do projeto, não é quanto tempo o projeto levou para ser desenvolvido. Também não é as horas trabalhadas do empregado, não é quanto tempo o empregado trabalhou naquele mês, quantas horas ele trabalhou naquele mês, se ele for um mensalista. As horas trabalhadas que a gente quer guardar é a hora do empregado José no projeto 3. Se o José também desenvolveu o projeto 5, a gente quer saber quantas horas ele trabalhou no projeto 3 e quantas horas ele trabalhou no projeto 5, certo? Bom, se a Maria também trabalhar no projeto 5, a gente quer saber quantas horas a Maria trabalhou no projeto 5 ou quantas horas o projeto 5 foi trabalhado pela Maria. Então, é um atributo do relacionamento, certo? É um valor determinado pela combinação de entidades participantes de empregado e de projeto no relacionamento. Desenvolve. A gente tem um tipo entidade especial chamado tipo entidade fraca, certo? Esse tipo entidade, ele não tem o seu próprio atributo ou conjunto de atributos-chave. Então, eles não podem ser distinguíveis, certo? Porque pode ter combinações de valores desses atributos que são de todos os atributos que são idênticas, certo? Então, essas entidades fracas, as entidades do tipo entidade fraca, elas são identificadas através da relação que possuem com a entidade do tipo forte, certo? Que aí vai ser um proprietário, um pai ou um dominante desse tipo de entidade fraca. O que eu estou falando? Vamos pegar como exemplo aqui um dependente e um empregado, certo? Aí, a gente tem como atributos do dependente o nome, a data de nascimento, o sexo e o parentesco. Esse dependente é um tipo de entidade fraca. Ele não tem nenhum atributo ou nenhum conjunto de atributos que o identifica de maneira única, certo? A gente pode ter 2 ou mais dependentes que têm o mesmo nome, a mesma data de nascimento, o mesmo sexo e o mesmo grau de parentesco, certo? A gente pode ter 2 dependentes que se chamam João, nasceram em 30 de outubro de 1990, são do sexo masculino e o grau de parentesco é filho, certo? Então, a gente pode ter os mesmos valores para dependentes, mas esses dependentes são dependentes de empregados distintos, de entidades do tipo entidade forte distintas. Então, essa entidade fraca, ela vai ser identificada por essa relação que ela tem com o tipo entidade forte, certo?
Esse tipo de entidade fraca, então, ela representa um tipo de dependência de existência, certo? Um dependente, ele só vai existir nesse banco de dados, a gente só vai ter uma entidade de dependente nesse banco de dados se existir um empregado relacionado com ele, certo? O João, ele só vai estar cadastrado nesse banco de dados como dependente se o pai dele trabalhar nessa empresa, for um empregado dessa empresa, certo? A gente não pode ter um dependente que não tem um empregado relacionado. Então, a gente tem aqui uma dependência de existência, certo? Então, um tipo de entidade fraca sempre tem uma restrição de participação total com respeito ao relacionamento identificador, certo? Então, a entidade fraca, ela sempre vai ter uma restrição de participação total com aquele relacionamento com a entidade forte. Então, olha só, se uma entidade X depende da existência de uma entidade Y, a gente tem então que X é a entidade subordinada e Y é a entidade dominante. Então, se Y, que é a entidade dominante, for removida, X também precisa ser removida desse banco de dados, certo? Então, se a gente tem que o empregado Pedro é o pai do João e o Pedro foi demitido, o João também precisa ser removido desse banco de dados. Não faz sentido que ele exista lá se ele não está vinculado com nenhum empregado que trabalha nessa empresa. Então, os exemplos são esse que a gente viu, né, de empregado dependente ou de conta e transações. Então, transações poderia ser modelado no banco de dados como uma entidade fraca. A existência delas no banco de dados depende da existência de uma entidade do tipo entidade forte, que é conta. Se uma conta de banco for removida do banco de dados, as transações feitas sobre essa conta já não fazem mais sentido nesse banco de dados. Bom, a entidade fraca, então, ela não possui chave primária. Ela não é identificada de maneira única, porque a gente viu que podem existir entidades fracas diferentes com os mesmos valores para todos os atributos. Então, ela possui apenas uma chave chamada chave parcial, certo? Quem tem a chave primária e é identificado de maneira única é a entidade forte. E a chave primária, então, a maneira de se identificar unicamente uma entidade do tipo entidade fraca é por meio da chave primária da entidade forte mais a chave parcial da entidade fraca. Então, pensando aqui no caso do dependente e do empregado, né, a gente tinha dois João com a mesma data de nascimento, mesmo sexo e mesmo grau de parentesco. Só que eles eram filhos de pais diferentes. Então, a gente vai precisar da chave primária da entidade forte, né, do empregado, para identificar qual que é esse João. Se é o João filho do Pedro ou se é o João filho do José, certo? E aí, suponha que a chave primária, então, de empregado seja CPF. A gente vai precisar do CPF do empregado para identificar se João é filho de Pedro ou se João é filho de José, certo? Então, olha só, vendo aqui essa representação. A gente tem, então, um empregado, um tipo entidade empregado, que tem CPF como chave primária e nome do empregado. Então, essa aqui é um tipo de entidade forte, que tem chave primária, certo? Então, o CPF identifica cada empregado dessa empresa de maneira única. E a gente tem o dependente. O dependente é um tipo de entidade fraca. Então, o retângulo dele é representado por linha dupla, certo? E ele tem os atributos nome e sexo, certo? Ele não tem atributo-chave, porque ele não é identificado de maneira única. A gente pode ter, então, vários dependentes com o mesmo nome e o mesmo sexo, mas ele tem uma chave parcial, certo?
Essa chave parcial, que é representada por uma linha tracejada embaixo, ela vai representar de maneira exclusiva os dependentes, nesse caso aqui, dado que a gente tem a chave da entidade forte, certo? Então, essa chave parcial é o conjunto de atributos, nesse caso aqui é um atributo único, então é um atributo único, é o atributo, né, que identifica de modo exclusivo as entidades fracas relacionadas a uma mesma proprietária, certo? Então, nesse exemplo aqui, nenhum par de dependentes do mesmo empregado vai poder ter o mesmo nome, porque a chave parcial de dependente é o nome do dependente, certo? Então, como é que a gente vai identificar de maneira única no banco de dados um dependente? A gente precisa do CPF do José e do nome do dependente, que é João, para saber que esse João aqui é o filho desse José aqui, certo? E a gente vai precisar do CPF do Pedro para identificar o João, que é filho do Pedro. Então, a gente vai ter o nome do dependente João e o CPF do Pedro, para identificar de maneira única no banco de dados o João, filho do Pedro, certo? A gente não consegue identificar de maneira única no banco de dados só o dependente. Mas essa chave parcial aqui, ela serve para identificar de maneira única um dependente, dado que a gente tem o CPF do empregado, certo? A gente tem o identificador ou a chave da entidade proprietária. Por que o nome do dependente foi escolhido nesse caso? Porque espera-se, dentre esse conjunto de atributos aqui, ele foi o melhor, né? Para ser utilizado como chave parcial. Espera-se que um pai não coloque o mesmo nome em dois filhos diferentes, certo? Poderia ser escolhido um outro atributo também. Como se tivesse mais atributos aqui, né? Como chave parcial. Mas como a gente só tem dois atributos aqui, o mais indicado como chave parcial foi o nome do dependente, porque não se espera que um pai coloque o mesmo nome em dois filhos diferentes. Então, aqui a chave primária de empregado é o CPF do empregado e a chave primária de dependente é o CPF do empregado, né, da entidade proprietária, mais o nome do dependente, que é a chave parcial de dependente. Então, a gente tem a entidade fraca subordinada, o dependente, e a entidade forte ou dominante, o empregado. Para identificar o dependente, a gente precisa da chave parcial dele e do CPF, da chave primária da entidade forte ou dominante, certo? Bom, aqui a gente tem, então, para finalizar, um resuminho da nossa notação. A gente representa as entidades fortes como um retângulo de linha única. As entidades fracas a gente representa com um retângulo de linha dupla. O relacionamento com entidades fortes a gente representa com um losango de linha única. E os relacionamentos com uma entidade fraca a gente representa com um losango de linha dupla, certo? Uma coisa aqui importante que eu não falei no exemplo é que, então, que o relacionamento da entidade fraca com a entidade forte vai ter sempre uma restrição de participação total, certo? Porque existe uma relação de dependência de existência desse tipo de entidade aqui com esse relacionamento possui. Todo dependente cadastrado nesse banco de dados tem que participar desse relacionamento, certo? Então, a participação aqui, ela sempre vai ser total. Então, observem que a linha da entidade fraca é dupla, a linha do relacionamento com a entidade fraca é dupla e
aqui a gente tem uma linha dupla também para representar a participação total. Essa relação de dependência de existência, certo? Para existir um dependente, a gente tem que ter um empregado. Então, todo dependente tem que participar nesse tipo de relacionamento aqui, certo? Bom, os atributos, então, a gente representa eles com elipses no diagrama entidade-relacionamento. O atributo-chave a gente representa com sublinhado, é aquele atributo que identifica de maneira única cada uma das entidades de um tipo de entidade. A gente tem também o atributo multivalorado. O atributo multivalorado é aquele que pode ter mais de um valor, certo? Como o telefone, por exemplo. Então, uma pessoa, por exemplo, pode ter um telefone, 2 telefones, 3 telefones, nenhum telefone. O atributo derivado, ele é representado por uma elipse tracejada. Então, o atributo multivalorado é uma elipse com linha dupla, e o atributo derivado com uma linha tracejada. O atributo derivado é aquele que pode ser derivado a partir de outros valores presentes no banco de dados. Ele pode ser armazenado ou não, certo? O atributo composto é aquele que não possui valor atômico. Ele pode ser decomposto em vários outros atributos simples, como o endereço, por exemplo. Então, a gente representa ele dessa maneira aqui, ó. A gente representa o atributo composto e os seus vários componentes, certo? Que poderia ser endereço, e aqui poderia ser rua, e bairro, e número, e CEP, certo? Os componentes de endereço. Quando é necessário recuperar no banco de dados os componentes individualmente. O valor, né, de cada atributo simples, de cada componente. Bom, aqui a gente tem representado, então, uma participação total do tipo entidade E2 no relacionamento R, que é representado, então, por uma linha dupla, certo? E aqui a gente tem a participação parcial, então todas as linhas são simples, certo? E a gente tem uma restrição de cardinalidade, que é uma restrição 1 para N, certo? O que é que significa isso, então? Significa que uma entidade de E1, ela participa nesse relacionamento R com no máximo, aliás, uma entidade do tipo entidade E2, ela participa nesse relacionamento R com no máximo uma entidade do tipo de relacionamento, do tipo de entidade E1, certo? E uma entidade do tipo entidade E1 participa no relacionamento R com N entidades do tipo entidade E2, certo? E esse N aqui pode assumir também o valor 0, certo? Então, por fim, a gente tem aqui um exemplo, né? Juntando todos aqueles exemplos parciais que a gente viu durante essa aula. A gente tem aqui, então, os tipos de entidade: empregado, dependente, departamento e projeto. E os tipos de relacionamento: supervisiona, possui, gerencia, desenvolve e controla, certo? O empregado ele tem os atributos nome e CPF é o atributo-chave. O dependente ele tem os atributos nome, sexo, e nome é a chave parcial, certo? Que vai identificar unicamente dependente só se a gente tiver o CPF do empregado, certo? Então, para um CPF específico, a gente tem que o nome do dependente é chave. Agora, se a gente não tiver o CPF, a gente não consegue identificar o dependente de maneira única, só com o nome. E a gente tem também o outro atributo, sexo, certo? Do dependente. A gente tem como atributos do projeto o número do projeto, que é chave, e o nome do projeto. Como atributos do departamento, a gente tem sigla do departamento e nome do departamento, sigla do departamento
é a chave de departamento. Primeiramente, a gente tem então aqui um relacionamento do tipo empregado, do tipo entidade empregado, com ele mesmo, que é o relacionamento supervisiona. Então, a gente tem um relacionamento de grau unário, certo? Algumas entidades participam desse relacionamento supervisiona com o supervisor, isso aqui é o nome de um papel, então, né, o papel dessa entidade nesse relacionamento. E a gente tem algumas entidades que participam desse relacionamento como subordinado, certo? Então, a gente tem que um supervisor, ele supervisiona N empregados, certo? E a gente tem que um subordinado, ele vai ser supervisionado por, no máximo, um supervisor, certo? A gente tem também o relacionamento do empregado com o departamento, que é o tipo de relacionamento gerencia. Então, a gente tem o que aqui? A gente tem que um empregado gerencia, no máximo, um departamento, certo? E a gente tem que um departamento, ele é gerenciado por um empregado. E ele é obrigatoriamente gerenciado por um empregado, porque aqui a gente tem uma participação total. Então, o departamento, ele tem que ter gerente, certo? E aqui diz para a gente, então, qual é a quantidade máxima de gerente. A quantidade máxima de gerente é 1, certo? Então, ele tem que ter pelo menos um gerente. E essa quantidade máxima de gerente é 1. Então, ele tem um departamento, obrigatoriamente tem um gerente, certo? Um outro relacionamento entre o tipo entidade empregado e o tipo entidade departamento é o tipo relacionamento trabalha. Então, a gente tem que um empregado trabalha no máximo em um departamento. Ele pode não estar vinculado ao departamento. E a gente tem que um departamento é trabalhado por N empregados. E a gente pode ter departamento sem empregado também, porque esse N pode ser 0, certo? Bom, para cada empregado trabalhando em cada departamento, a gente quer guardar a data de início desse empregado. Então, a data em que esse empregado começou a trabalhar nesse departamento, certo? A gente tem que um departamento controla N projetos e um projeto é controlado por N departamentos, certo? Um projeto, ele é desenvolvido por N empregados e um empregado desenvolve N projetos, certo? Para cada empregado trabalhando em cada projeto, a gente quer guardar as horas trabalhadas, visto que um empregado pode trabalhar em muitos projetos e um projeto pode ser trabalhado por muitos empregados, certo? A gente tem também aqui a nossa entidade fraca, que é o nosso tipo de entidade dependente, certo? Então, aqui a gente tem uma relação de dependência de existência, certo? E um dependente, uma entidade dependente, só vai existir no banco de dados se ela participar do relacionamento possui, certo? Então, a gente tem aqui que um empregado, ele possui N dependentes. Pode ter 0, pode ter muitos, certo? E a gente tem que um dependente possui, olhando só para a cardinalidade, possui no máximo um empregado, certo? Mas a gente viu que toda restrição de participação de entidade fraca é do tipo participação total, que diz, então, que dependente tem que participar desse relacionamento aqui, certo? Então, o dependente, ele tem que estar vinculado a um empregado e vai ser no máximo a um empregado, certo? Então, todo dependente participa desse relacionamento com o empregado. Todo dependente tem empregado, porque diz aqui pra gente que a participação é obrigatória, a participação é total, certo?
a gente representa essa entidade fraca, então, com essas linhas, com essa linha dupla no retângulo do tipo entidade, da participação total e no losango do tipo relacionamento. Bom, quais são as etapas, então, para facilitar o projeto do banco de dados? Nessa fase aqui, nessa fase de projeto conceitual, né? Que a gente está identificando quais são as entidades, quais são os atributos. Bom, é interessante, então, a gente começar identificando os tipos de entidade e os seus atributos. Os tipos de entidade, eles possuem informações descritivas, certo? E os atributos, eles devem ser relacionados, então, às entidades que eles descrevem. Então, os tipos de entidades possuem características, certo? E os atributos são essas características. Daí é interessante depois a gente verificar qual que é o atributo que representa, que identifica unicamente cada entidade que faz parte daquele conjunto tipo entidade, certo? Daí depois a gente identifica os tipos de relacionamento e os seus atributos. Então, quais são os relacionamentos entre essas entidades, certo? E aí a gente determina qual que é o grau desses relacionamentos, certo? Se é unário, se é binário, se é ternário. Depois a gente identifica as restrições que se aplicam a cada tipo de relacionamento. Essas restrições estruturais podem ser de cardinalidade, 1 para 1, 1 para N, N para N, ou pode ser de participação, participação total ou participação parcial. Participação total quando existe uma relação de dependência de existência, então, certo? E por fim, a gente identifica, então, quais são as entidades fortes e as entidades fracas. Se existe alguma entidade que tenha uma relação de dependência de existência com outra entidade, certo? Se existe alguma entidade que tem que participar obrigatoriamente de um relacionamento com aquela outra entidade, certo? Que é a entidade dominante ou a entidade pai. Bom, essa aula então se encerra aqui. Esses slides são do professor Eduardo Urusca, do ICMC USP.